Tempo de separar o joio do trigo. Tudo bom, amigo? Nós estamos vivendo um tempo onde que você vê que a iniquidade, o engano, muitas coisas contrárias à palavra, o mal como se fosse bem, as pessoas valorizando o bem como se fosse mal, estão julgando essas coisas. E nós vemos que as trevas, elas tentam crescer por um lado, mas nós vemos que a luz de Deus está crescendo. O avivamento, Deus está levantando um povo, separando, fazendo as pessoas acordar para a realidade, mas tem pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo. E a Bíblia fala claramente nessa passagem do joio e do trigo. Vamos ler lá em Mateus. E aí Jesus fala a parábola do joio, do trigo, e depois ele dá a explicação. Vamos lá. Mateus 13, a parábola do joio e do trigo. Propôs uma parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo, que é Deus. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Sabe, no meio da plantação, o joio e o trigo parecem normal, parecem iguais. Mas na hora do fruto, na hora de dar espigas, aí o cara falou: olha, alguém plantou joio. Joio, ele parece o trigo, mas ele não dá fruto, ele fica de pé. O trigo, quando dá fruto, ele cai, porque o peso dos grãos faz ele se dobrar. E assim o homem de Deus, ele se rende, né, a Deus. E o joio não, fica imponente ali, crescendo, só que está junto. Ali na hora, então ali estava começando a mostrar os seus cachos, né? Então ali eles perceberam que o mundo, aquele que é do mal, aquele que ele não dá fruto para Deus. E os servos de Deus dão fruto. E fala assim: chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde vem o joio? Respondeu o inimigo: algum inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: querem que arrancamos? Vamos arrancá-lo agora? Arrancar o joio, né? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. No começo parece normal, iguais. E ele falou: vamos arrancar. Ele falou: não arranque agora não, porque depois vai ter uma diferença muito grande entre eles. Deixa ele junto no final, na hora da colheita mesmo, aí nós vamos separar. Porque aí vai ser fácil separar o joio do trigo, que são diferentes. E para não arrancar nenhum que é joio, que é trigo, às vezes se arrancar um joio, você arranca o trigo também. E Deus está esperando o tempo da igreja se posicionar. Tem pessoas se arrependendo, tem pessoas voltando para a igreja, tem pessoas mudando de vida. Tem pessoas que são trigo, parece joio, mas são trigo. E Deus está esperando elas se posicionar em fé. E a Bíblia fala que no final, Apocalipse, aquele que está santo santifique-se mais, aquele que está sujo vai se sujar mais. Os dois avivamentos, o avivamento das trevas e o avivamento de Deus. E esse tempo que nós estamos vivendo é para as pessoas entenderem que nós não somos desse mundo, né? As inquietações, preocupações, tribulações, mas a Bíblia fala que aquele que persevera até o fim será salvo. E nós vamos perseverar dando frutos, servindo a Deus. Ele falou: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: juntai o joio e atai em molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Então no final mesmo, Deus vai tirar o joio, jogar no fogo, que simboliza o inferno. São pessoas que não quiseram se converter, se arrepender, ouvir a verdade, mas escolheram o pecado. E, e o trigo, a Bíblia fala: coloca ele no meu celeiro, Deus vai levar para o céu guardados. E aqui fala a explicação: e quem vai recolher são os anjos.
dar uma olhadinha aqui. A explicação da parábola. Então, Jesus, deixando a multidão, entrou em casa e, chegando-se a ele os discípulos, explica-nos a parábola do joio e do campo. Mateus 13:37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Que é a palavra de Deus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então, quem acolhe a palavra é filho de Deus, né? Basta crer no Evangelho, praticar a palavra, e aí isso é uma decisão de cada um. Deus não manda ninguém, é livre-arbítrio, é você que precisa se arrepender e crer. Somos nós. Nós somos perfeitos, mas você está praticando, você está obedecendo, você está servindo a Deus, você está ajudando a igreja local, você está fazendo sua parte. 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros e os celeiros são os anjos, né, os ceifeiros. Porém, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim terá também no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lançá-lo-ão no fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então os anjos, eles são encarregados de separar o joio do trigo. E Deus tem trabalhado naquele que se dispõe, abre o coração para servir a Deus. Você tem servido a Deus, buscado a Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar para Deus. Deus tem avivamento. Com o arrependimento, oração, confissão de pecado, jejum, voltando à palavra, orando, lendo a Bíblia, Deus está trazendo de volta para o tempo de Deus. E você tem a opção de salvar muitas vidas ainda, pregar o Evangelho, ser luz nesse mundo. Tá bom? Pratique a palavra, seja bênção, leve a mensagem de Deus, e vai ter pessoas que vão querer o pecado, mas aí é a decisão de cada um. Todos têm a oportunidade de se arrepender. Amém? Deus abençoe, pregue a palavra, vá para a igreja, ajude a igreja, seja luz nesse mundo em nome de Jesus. Amém.